É uma pesquisa do IPEC, né, que saiu aí, que colocou aí que os brasileiros, né, que 44% da população, né, hoje tem medo do quê? Do comunismo. Olha só, que é uma pesquisa que saiu do IPEC, divulgada agora domingo passado, dia 19, né, onde aponta 44% concordam totalmente, 31% em parte e 13% com a afirmação de que o Brasil pode se tornar comunista. Que a galera tá com medo disso aí. Aí, né, saiu na coluna do Leonardo Sakamoto aqui no UOL. O que vocês acham, assim, que ainda existe esse medo, esse receio, né, que a galera faz tanto, assim, endemoniza a palavra comunismo? Bruno. Eu fiquei... Não sabia quem falava. Joguei no seu colo. Cara, eu acho que é desinformação, assim, principalmente. As pessoas realmente não sabem o que é, assim, de fato. E aí, inclusive, quando saiu, né, essa pesquisa, tem o Leonardo Sakamoto lá, né, o jornalista lá, que ele até diz, ele tem uma fala que acho que eu concordo com ele, ele diz que a ideia que as pessoas têm de comunismo é a ideia, por exemplo, que a extrema-direita passa do que é comunismo, né? Então, aí eles vão se focar que eu acho que o comunismo é tipo, os caras vão tomar sua casa, você vai passar 3 moradores aqui em situação de rua, eles vão entrar na sua casa, vão ficar aqui, foda-se, porque é isso agora, você vai ter que comer seu cachorro, e não vai ter mais sua família, você não pode mais nem religião na sua igreja, coisas assim. As pessoas têm essa ideia muito não é falar que é um estereótipo, mas não é nem isso, na verdade, né? O que eles chamam de espantalho, né? Porque não é, né? E é isso, aí, tipo, como eles mexem com o medo das pessoas, o medo, todo mundo tem medo de perder a sua casa, né? Eu sei lá, você tá na sua casa, você vai ter mais sua casa. Então, tipo, as pessoas acabam temendo. Só que aí isso acaba sendo um projeto e é uma articulação, na verdade, né, da direita, porque as pessoas, se a classe trabalhadora que elas souber de verdade o que é o comunismo e o que é talvez uma esquerda ou o que é os direitos, né, que a gente tem, né, como classe, como sei lá, seres humanos assim, as pessoas tipo apoiariam, eu acho. Acho que a grande maioria das pessoas talvez sejam comunistas e nem saibam. Porque uma vez eu vi acho que foi uma entrevista, não lembro agora, que um cara falava assim, eu fico falando um monte de coisa pra minha mãe, e a mãe dele era uma bolsonarista, né? Sim. E ela concorda com tudo. Só que todas as coisas que eu falo é tudo tipo esquerda radical, assim, e ela concorda. Só que eu não posso falar a palavra comunismo, e nem esquerda, porque aí ela já dá um pé atrás. Olha, então, tipo, eu acho que tá no âmago de quase todo mundo, assim, que a gente sente, né, a gente tá aqui, né, nesse moedor de gente aqui, né, vivendo. Então a gente sente no lombo tipo, é difícil a vida e tudo mais, né? E você pensar em perspectivas, igual a Ariane falou até, né, que é projeto sociedade, você disse? Não? Isso. É meio que, tipo, acho que as pessoas meio que impedem as pessoas até de sonharem, sabe? De que pode ser melhor as coisas, não precisa ser esse inferno que a gente vive. E isso é problemático, né? Porque aí é uma treta de interesses. Porque tipo, a elite, a burguesia mesmo, que enfim, né, que tem um poder econômico, eles vão perder os privilégios, né? Eles vão ter que trabalhar, né? Eles não vão mais poder ficar explorando a gente. E aí não é interessante. Resumidamente, eu acho que é por causa disso, assim. Pelo medo. Por desinformação, por não saber realmente o que é. Interessante. Bom ponto de vista. Você, Ari? Eu concordo muito com o Bruno, assim. Eu acho que é um espantalho histórico, né? Se a gente pega o processo da ditadura brasileira, esse espantalho é construído ali, né? Intencionalmente mesmo, assim. E eu acho que é um espantalho que tem 1000 camadas, assim, né? Porque tem um caldo aí anticomunista
muito, tipo, intencionalmente pensado, né? Porque, assim, talvez essa galera que foi entrevistada e tal, maioria da população, não tenha noção, né? Não tem noção de fato do que é o comunismo, né? Do que vem a ser e tal. Mas as pessoas que propagaram e propagam isso, né? Tipo, a galera rica, né? Classe aí dominante, é uma galera que sabe o que é, né? E Exatamente. sabem o que pode acontecer se a maioria da população souber o que é comunismo. Exatamente, é isso aí. Então, assim, tipo, tem uma intenção, assim, né? Quando na ditadura esse fantasma, né, do comunismo é colocado, é justamente para, assim, blindar qualquer possibilidade de consciência, né? Tipo, acho que tem esse lugar, né? E acho muito interessante isso que o Bruno fala do medo, né? Porque como esse caldo anticomunista, olha como ele é muito pensado, assim, ele vai, na matéria fala sobre isso, né? Ele vai nos lugares muito estratégicos, assim, que é o lugar da moradia, né? Então, da posse, como que a minha propriedade, por exemplo, pode ser tomada, que é uma coisa que a galera fala pra caramba, Exatamente. né? Exatamente. Do trabalho, né? Então, são vagabundos que não querem trabalhar, e a gente vê o tamanho, né, da coisa do trabalho na nossa sociedade e nos valores morais, né? Então, é uma galera, né, que gosta de putaria, que vai comer criança, que vai implantar, né, tipo... Então, assim, pega uns pontos muito estratégicos, assim, né? Tipo, então é muito pensado. Não por essa galera talvez entrevistada, mas por quem, né? Tipo, ideologicamente botou isso, né, como uma coisa, né? Esse lugar do comunismo como um fantasma, né? Que no fundo é o medo dessa galera de ser decapitada, né? Porque se o comunismo existisse no Brasil, eles seriam decapitados. E é uma parada. Eu concordo com vocês, assim. Eu acho que isso daí, como a Ari colocou, essa coisa, esse fator histórico, assim, sabe? Porque o Brasil, se a gente for ver desde o começo, né, de descobrimento, né, que os portugueses vieram, que tomaram a terra, o discurso é o mesmo. É oprimir o oprimido, né? Isso nunca se mudou. A gente começou a ter uma mudança no sentido assim, de começar a aparecer. Existiam pensadores, mas era sempre muito. Como posso dizer, muito pequeno, assim, né? A abrangência da influência que certas pessoas tiveram, né? Então, quando se começou a ter mesmo algo assim, sempre vinha uma direita e dava. O Brasil sofreu. A história política do Brasil é golpe em cima de golpe. Né, a história política. Então, o discurso sempre foi o mesmo. Então é difícil hoje você... E quando, por exemplo, a gente pega na época do Marighella, ou quando começou a ter, né, os partidos comunistas, começou a ter uma frentes esquerdas. Essas frentes, elas viviam num ciclo de serem criminalizadas e não criminalizadas. Terroristas, exatamente, né? consideradas terroristas. Teve... E a luta, né, de esquerda brasileira foi uma luta que veio das universidades. Que é a galera que tinha acesso a um material de esquerda, socialista e tudo mais, né? Porém, eu acho que, tipo assim, eu acho que essa tentativa de revolução na época acabou não vingando, porque esse discurso não ia para as comunidades. Ele não teve essa aderência popular, eu acho. Sabe? Por conta que vinha também uma boa parte da galera até que lutava, era uma galera que muitas vezes fazia parte aí de uma classe média, não tinha essa comunicação com o pobre. E o discurso de direita, né, de meritocracia, tudo isso que a galera coloca hoje, é um discurso que o trabalhador ele abraça muito fácil, porque é um discurso muito raso, sabe? Então é muito fácil você abraçar esse discurso de direita do que você muitas vezes parar pra pensar que tudo que você quer ou tudo que você almeja tem tudo a ver com a esquerda, né? E eu acho que essa força desse discurso uníssono que foi durante toda a história brasileira é muito difícil de quebrar hoje,
Sabe, eu acho que hoje nós que somos de esquerda tal, a gente tem que ter esse diálogo com o trabalhador, sempre tem que ficar repetindo e fazer esse daí trabalho de grão em grão mesmo, pra tentar, porque eu acho que é uma forma de que você começar a quebrar isso. Tipo, você quer uma saúde melhor e gratuita, ó, isso é um preceito socialista, né, de saúde gratuita e de qualidade para todos, de educação gratuita e de qualidade para todos, né? Porque é de moradia de qualidade gratuita para todos, é direito, sabe? Tá na Constituição além disso, né? Então, eu acho que hoje a gente tem, né, concordo com vocês em tudo, mas eu acho que o trabalho de esquerda hoje, ele tem que ser focado nas periferias, nas comunidades, sabe? Com a galera que sempre foi excluída dos debates, sabe? E a gente vê isso muito no interior, porque no interior você pode ver que a maioria dos bairros de periferia e tudo mais, muitas vezes quando eles precisam de alguma coisa que tenha a ver com alguma coisa política, eles vão pedir favor para vereador. Eles não vão lá exigir o direito da comunidade inteira aquilo. Eles não se aliam com, sei lá, eles não... o que eu acho que seria, né, o certo, assim, muitas vezes você tem lá, um grupo ali, temos um problema aqui nessa comunidade, então a comunidade vai representada, ou vai a comunidade, sabe, boas pessoas lá, e falar, é o seguinte, estamos precisando disso e queremos que vocês resolvam isso. Não, vai a fulano, vai o ciclano, fala, ô vereador, você não tem como quebrar esse galho pra mim, e não sei o que, lá tá muito difícil e tal. Ela vai meio que, entre aspas, quase se humilhar ali, porque tem o vereador como como se fosse algo, esqueci a palavra, mas é como se fosse uma elite ali, sabe? E ele é um agente público, cara, ele trabalha pra você, ele tem a obrigação, sabe, de te representar ali, né? E a gente vê isso muito no interior. As pessoas perderam esse discurso de direita, faz com que a gente perca o pensamento coletivo e pense muito no individual. Então, quando a gente tem um problema na nossa casa ou no nosso bairro, a gente vai pedir pra gente, a gente não vai pedir pro bairro ou pra rua, né, ou pensar no coletivo. E o discurso social, socialista, comunista, ele é voltado totalmente pro coletivo. E para você mudar essa chave de coletivo para individual, né, são chaves assim difíceis, exigem um esforço. Mas eu acho que a galera acho que cada vez mais está se tomando essa consciência do quanto a gente precisa falar com essa galera, sabe? De chegar nessa galera, que a gente fala, que você vê muito pessoal falando trabalho de base, né? Tem que fazer o trabalho de base, tem que chegar, tem que fazer esse discurso chegar, porque é ali que o social, né, que essa mudança de sociedade vai chegar, vai mudar a vida dessas pessoas, não vai mudar a vida de quem já tem o Renegade, sabe? Não vai mudar a vida de quem já tem um apartamento no Leblon, sabe? Não, dessas pessoas não vai mudar nada. Mas vai mudar a vida da empregada, vai mudar a vida do motorista, vai mudar a vida do catador da coleta seletiva, sabe? Vai mudar a vida dessas pessoas, que são realmente quem precisa. E acho que pode falar. Não, achei que... Eu ia finalizar. Outro ponto acho que quando as pessoas entenderem que os nossos interesses como classe trabalhadora totalmente diferente dos interesses dos patrões. Patrões, quando eu digo aqui, não digo talvez se trabalha numa padaria, se tem o seu patrão ali, ele é classe trabalhadora também. Não estou falando dele, não. Eu falo daquele cara, talvez, sei lá, você nunca nem viu. Você ouviu falar, o dono daqui é tal pessoa, você não sabe nem quem ele é. Provavelmente, os interesses dessa pessoa, se ele puder diminuir o seu salário, ele vai diminuir, porque ele vai ter mais lucro. O que interessa para ele é como ele vai fazer para a empresa dele, para o negócio dele, gerar mais lucro e ele conseguir acumular mais capital, mais dinheiro.
Exatamente. Isso, tipo... eu não tô falando isso também, falando, o cara é mau, o cara é mau. Nem tô fazendo juízo moral. É como as coisas funcionam. Ele sabe, ele tem os interesses dele, e ele sabe a classe que ele pertence, e ele vai usar toda a influência que ele tem econômica e muitas vezes política, porque provavelmente muitos, se a gente pensar numa bancada do boi, por exemplo, são tudo latifundiários, são pessoas, são caras donos de fazenda, de sei lá quantos quilômetros de terra, Sim. e os caras não trabalham, eles não pegam numa enxada, não fazem porra nenhuma. E aí é isso, eles vão lá e eles usam o Estado para se beneficiar, porque eles estão no lobby, né? Claro. Então, essas pessoas, eles sabem o interesse deles, eles sabem a que classe eles pertencem e eles sabem exatamente o que eles querem. E não tem jeito, a gente não, se eles querem o que eles querem, ele não vai beneficiar a gente nunca, porque a gente é só uma mercadoria para eles. A gente não vende nossa força de trabalho. Tipo, a gente trabalhador aqui, qual que é o nosso... que a gente, quando a gente vai no... A gente inclusive chama de mercado de trabalho, né? É isso, a gente é uma mercadoria. A gente tem nossa força de trabalho, a gente trabalha, é o que a gente tem que fazer em troca. E quantas vezes a gente não foi despedido, sem mais nem menos, 20 anos de empresa, tchau, é só um número, a gente sabe disso. Então, tipo, é isso. Quando as pessoas sabem exatamente que elas querem, como chegar no que elas querem, a gente precisa saber a nossa classe, a classe que a gente pertence e se organizar, porque a gente é a maioria da população. 99% da população é trabalhador. 1% aí que é os ricos aí, que meio que dominam o mundo inteiro e é isso. Verdade. Então, E uma coisa interessante também, que vocês estavam falando de história, quando a Revolução Russa rolou, lá na Europa, muitos países em torno ali começaram a colocar um monte de conflitos assim, e os governos ali, né, das capitalistas e tal, vendo que estava tendo teve a Revolução Russa ali, né, os bolcheviques estavam no poder, para eles já, como defesa, para não foder, tipo, um monte de revolução no país deles, eles começaram a programar umas reformas lá. Então aumenta o salário, dá direito aqui, não sei o quê, para tentar amenizar a influência da União Soviética, para eles não ter uma revolução no país deles, né? Para eles os burgueses, sei lá, por exemplo, da Inglaterra, não perder os seus privilégios. Então é aí que a gente vê como é possível. Foi possível e ainda é possível. Então, tipo, é isso, gente. Como é que é a frase lá? Esqueci. Uma coisa que só se falou assim, que você colocou essa coisa da Rússia, mas às vezes quando também entra na questão do comunismo ou do socialismo, ou isso aí, a galera tem muito um conceito de que se for só o Estado, a gente não vai ter evolução tecnológica, a gente não vai ter, a sociedade, né, não vai evoluir nessa forma, não sei o que. Rússia foi o primeiro país a mandar o homem pro espaço. A Rússia, quando teve essa revolução, em menos de 50 anos, tá? Ela mandou uma nave pro espaço. E antes era feudal, né? Os caras não tinham nem... Os caras eram uma sociedade agrária. Pra você ter o país mais atrasado da Europa. De um país mais atrasado da Europa, em menos de 50 anos, já tava mandando o homem pro espaço. A Rússia, se não fosse a Rússia, a gente teria perdido a Segunda Guerra. Hoje, talvez o mundo todo fosse nazista. Se não for... E agora você imagina, um país que saiu, era fazendas. País agrário. Olha a tecnologia e a potência que se tornou em menos de 50 anos de revolução. Agora você acha que realmente ela empurrou países capitalistas como os Estados Unidos a uma guerra tecnológica. Forçou os Estados Unidos a criar tecnologias. Porque os Estados Unidos não queria ficar para trás de algo que ele combatia. Desculpa, então. Não, tudo bem, fica à vontade. Mas eu acho que tem aí entra um lugar do imaginário. Isso é verdade. Não só do comunismo, mas do que é o capitalismo, assim, né? Eu acho que a gente tem uma associação muito forte de que o desenvolvimento tecnológico foi viabilizado, né? Pelo capitalismo, revolução industrial, né? Então,
acho que tem esses caminhos aí também nebulosos, né? E aí acho que é isso, e paralelamente com o imaginário do socialismo como uma coisa quase meio animalesca, né? Enfim, né? Acho que devem ter pesquisas aí que explorem, né? Quais são os imaginários das pessoas também sobre o que é uma sociedade comunista, o que era a União Soviética, né? Enfim, o que é Cuba. Exatamente. E outra coisa também nesse lance é que muitas dessas empresas grandes, tipo, se a gente pensar no Facebook mesmo, ele teve investimento estatal, né? O cara não ficou sozinho. O governo dos Estados Unidos, tipo, meteu grana ali. Então, tipo, o Estado, na real, se for ver, é um dos principais financiadores de grandes coisas, assim. Exatamente. De infraestrutura e tudo mais. Então, é isso aí, pode falar. Você está falando aí do Estado. O Estado não só faz isso, como ele evita também a quebra de grandes empresas. Lembra o esforço que os Estados Unidos não teve quando a GM anunciou que ia quebrar? Em 2008, lá na crise imobiliária também, lá. Você fala assim, a GM, tudo bem, ela é uma montadora grande, mas tem outras N montadoras. Mas era uma montadora americana, os caras não iam querer, nossa, uma montadora americana vai quebrar? Como assim? Injetou trilhões na parada pra GM não quebrar. Esses dias eu tava lendo uma notícia que na Suíça, parece que um banco ia quebrar lá, uma parada assim, e quem vai salvar o banco é o Estado. Entendeu? Quem vai salvar o tem que bancar lá, tipo assim, pros caras não perder. E isso, quem perde dinheiro, tá, gente? Não é o dono do banco, não, tá? Porque pra ele se quebrar ou não, ele quer que se foda. Ele tem os dinheiro lá dele investido, ele não vai continuar a mesma vidinha dele. Entendeu? Quem que se ferra é a gente aí lá, o trabalhador, não sei o que tinha o dinheiro lá. Então, o Estado sempre tá envolvido, sempre tá por trás de tudo. Aqui no Brasil mesmo, quanto o Estado não na época do Temer, do Bolsonaro, que os caras perdoaram de dívida de banco, de empresa. O próprio, aquele careca lá da van, lá, o velho da van lá, ele teve dívida perdoada de milhões. O Zé Carioca, é verdade, o Zé Carioca fascista. Ele teve milhões de dívida perdoada, sabe? A gente teve um exemplo recente lá da Americanas, pô. 40% da dívida é a União que vai arcar. Então, olha isso. Entendeu? Tudo bem. É gente, né? Tudo bem, mas é que isso, tipo assim, sai um pouquinho, tô dizendo tudo isso que a gente tá falando, assim, essa coisa do Estado entrar pra ajudar na dívida, sai um pouco, gente, do que a gente tava falando, mas é uma forma de a gente mostrar que o Estado também tá envolvido nessas decisões. Né? O Estado é um aparelho, né, do capitalismo, assim, do interesse capitalista. Isso. Senão não há Estado, né? Exatamente. Haveria golpes, né? Porque tem conciliações, tem conchavos para manutenção do poder. Sim, né? Exatamente. É isso. É que eu não sou obviamente, não sou professor de história, nada, mas o pouco assim, que eu sei, se eu não me engano, tipo, o grande tchan, assim, do comunismo, tipo, como se fosse assim, depois de realmente implementado tal, é uma parada também sem Estado. Ele fica meio que quase ali na questão anarquista, assim, uma parada onde a galera meio que se aprendeu a se organizar sem precisar de um Estado por trás, é o trabalhador com o trabalhador. O socialismo é uma etapa, né? O comunismo seria o final, que é sem Estado. Exatamente. E uma coisa do Estado também, que a gente tem que pensar, é que o Estado ele tem um caráter, né? O Estado ele não é um ser abstrato que governa a gente. São pessoas, são grupos que governam. Sim. O Estado do Brasil, por exemplo, quem governa são a burguesia, né? Quem tem os meios financeiros aí, né? Sim. Por exemplo... Em Cuba, por exemplo, não é. Em Cuba seria uma organização dos trabalhadores. Então, tipo, é um Estado, mas é um outro caráter, né? Então, ele funciona de uma outra forma. Então, tipo... Exatamente. E o Cuba, eu acho que Cuba é o maior exemplo de país socialista, assim, que luta muito para dar certo e, na verdade, deu muito certo na questão de educação da população. Porque você vê o povo de Cuba... E de saúde, né? Sim. A saúde de Cuba, sim, mas eu digo dessa questão educacional, não a educação em si, na escola, sabe? Mas essa coisa, assim, a galera, ela tem noção do que é aquele país, sabe? No sentido, eles têm essa inteligência política,
sabe? No sentido deles têm a noção do que eles sofrem por conta dos embargos, sabe? Do que essa luta tem que ser uma luta constante, sabe? Que ali tá difícil, mas eles entendem que tá difícil não é por conta que o sistema deles é ruim, não, mas é por conta dessa pressão externa que eles têm, né? Eles têm muito orgulho das coisas boas que ele tem, eles entendem as dificuldades, sabe? Isso é uma consciência política, uma consciência, vamos dizer, um patriotismo, né? Muito real, muito palpável. Você entender a dificuldade do seu país, você lutar para que o seu país melhore e você entender que aquele sistema funciona, né? Que é um sistema que foi implementado ali com muita luta e se não fosse essa luta, né? O que aconteceu, eles hoje estariam como qualquer outro país ali do Caribe, né? Com as faixas de pobreza gigantesca, né? Burguesia ali dominante, babá, e ali não. Pô, em Cuba você não vê mendigo, você não vê criança na rua, tipo assim, pedindo esmola, não tem isso. Todo mundo tem casa, sabe? Todo mundo tem educação, todo mundo tem saúde. Então, pô, é o mínimo pra você ter uma vida digna. O resto... São outras questões também, né? Tipo, do embargo mesmo. Se não tivesse embargo, eu queria que não tivesse embargo. Você, tipo, ver como é que estaria Cuba agora, sabe? Cara. Provavelmente estaria muito, mas muito melhor do que está. Porque eles têm uma série de deficiências de produtos, falam papel higiênico, né? Realmente não tem muito papel higiênico lá. Sim. Porque eles não conseguem fabricar, porque eles não podem comercializar até de combustível também, né? Eles não podem comprar basicamente eles não têm nem... Exato, eles não têm nem combustível para maquinário, então, por causa de embargo, né? Então, tipo, se for ver, o embargo é mais assassino do que qualquer outra coisa. Sim. Quantas que tipo de desenvolvimento não foi evitado que acontecesse lá, ou pessoas que morreram por causa de embargo econômico. Claro, exatamente. Um país chega e fala assim, não, você não vai comercializar com essa ilha minúscula aqui porque eu não quero, porque eles ganharam de mim numa guerra, tiraram... Eu não quero que vocês governem, se vocês fizerem tratados econômicos, eu não vou fazer com vocês, e logicamente que ninguém vai querer ir com os Estados Unidos, né, porque é a maior potência. Sim. Só que é isso, tipo, eu acho um absurdo esses embargos, assim, tipo, só que aí o que eles defendem lá? Não, defendem a democracia, porque lá o povo não tem governo uma ditadura, não sei o quê, eles ficam vendendo essas ideias pra gente, não pode ficar caindo nisso. Eu não tô falando que Cuba é um país perfeito, porque não existe perfeição em nenhum lugar na Terra. E revolução é constante, né? Não aconteceu a revolução e acabou, né? Ela tá acontecendo até hoje. Sim. Então, tipo, são coisas que a gente precisa ficar mais esperto, assim, sabe? Tipo, às vezes procurar outras informações em outras fontes. Então, tipo, você escutou pessoas que não gostam do comunismo falar mal do comunismo. Por que eles não escutam alguém que gosta do comunismo e fala sobre o comunismo? Será que é só isso mesmo? Será que às vezes não tem outras coisas que eu não tô sabendo, não tô sacando aqui? Eu acho que são, enfim... Eu acho que é esse negócio, a gente tem que exercitar e falar porque as pessoas exercitem essa coisa de você ouvir mais, né? Ouvir discursos diferentes, sabe? Ouvir pessoas diferentes. Falar assim, nossa, você é assim, você pensa desse jeito, mas por que você pensa desse jeito, sabe? Tenta, acho que exercitar um pouco disso, ajuda, né? E eu acho que isso tem que ser mais dito pra galera que é, tipo, na nossa idade, a galera, tipo assim, acima dos 30 aí e tal, né, da nossa geração, galera da geração aí, final dos anos 80, começo dos anos 90, eu acho que é uma galera que precisa exercitar essa coisa do ouvir, né, que é uma galera que tá aí, eu acho que a geração que veio depois da gente, geração mais nova aí, 2000, eu acho que eles já têm mais essa mente, eu acho. É uma impressão que eu tenho. Eu acho que a molecada, eles tendem a absorver esse tipo de discurso mais facilmente, já estão entendendo que o capitalismo falhará, sabe? E falha. Entendeu? Nossa, você vê o João fala isso. Eu né? lembrei o João Carvalho. Eu lembrei daquele meme, né, que fala assim, nossa, muito medo quando as pessoas falam que me viram no rolê, porque no rolê eu tô assim, o comunismo falhou, o capitalismo falhou, falhará em toda a sociedade. Exatamente. E você, viu, galera, pra vocês verem aqui que uma pesquisinha, né, uma pesquisa que fizeram só do medo da população, você viu o tanto de coisas que a gente já pensou, que a gente falou aqui, que são coisas que se ligam
fatos que se entrelaçam e fatos que estão dentro de um discurso que foi pregado aí desde 500 anos de Brasil. Que é esse discurso anticomunista, antipopulação, porque quem está no poder, quem participa dessa burguesia, precisa e necessita que nossa força de trabalho seja vendida cada vez por menos e que a gente não tenha consciência disso, tá? Porque eles precisam dominar a nós. Sim. E acho que até quando você puxa esse mapa, né, 500 anos, não é qualquer burguesia, né? A gente está falando de uma burguesia colonial, racista, muito, né? Até pela construção histórica, né, do Brasil, assim, né? Então, os interesses são outros, né? Os interesses são antipopulação, os interesses são extermínio mesmo, de gente preta, indígena, pobre, né? Esse é o objetivo, assim. Né? Se não é extermínio, é para ser mão de obra barata, né? Para ser mercadoria. Então, é dessa galera que a gente está falando, essa galera latifundiária que sei lá, a 10ª geração da família que tem a posse da terra, né? Capitania hereditária isso aqui. Total, né? total. Mas total. E isso ficou ficou muito evidente isso daí, esse tipo de fato, com as denúncias de trabalho escravo. Sim. Não é? Porque você via que a maioria das marcas ali, dos vinhos e tudo mais, eram de herança. Só passando de pai para filho, Se você pega, por exemplo, o Saltão, que tá aí há 4, 5 gerações da mesma família, começou com trabalho escravo. Quer dizer, só manteve o trabalho escravo, né? Sim. mas eles começaram numa época que o negócio era legal, né? Tipo, o Estado era isso, o Estado escravagista. Mas eles só continuaram. Então, é uma parada que que o trabalho escravo, a gente sempre pensa isso, né? Que muitas vezes quando vem escravidão na cabeça, a gente vê as imagens de alguém sendo torturado, né? Das pessoas ali passando as coisas mais absurdas possíveis. Tudo bem, mas não só isso é escravidão. Isso faz parte de uma época, né, que sim, existiu e resistiu, isso aqui foi a coisa mais escabrosa. Mas hoje o trabalho escravo, como tudo, se moderniza também. Não, os caras muitas vezes não vão bater nas pessoas ali ao ar livre para todo mundo ver. Como foi encontrado máquinas de choque. Vai lá, esconde o cara no cantinho e dá um choque no cara. Ele tá sofrendo a mesma coisa, mas de proporção diferente. Ele só mudou isso. Muda a forma de se fazer, mas é o mesmo jeito. Sim. O mecanismo é o mesmo, né? Isso, exatamente. E é foda, assim, porque olha como o capitalismo, o racismo vai sofisticando Sim. a violência. Né? As opressões. Assim, vai sofisticando a ponto de que, né, isso fica quase meio... Né, eu acho que nesses casos aí que foram descortinados, né, eu acho que de uma forma muito explícita, mas como tem outras situações, né, de exploração que são muito nubladas, assim, porque é isso, né, a estrutura sofistica a violência, a exploração também. E entra tudo nessa coisa que a gente fala, na venda do que a gente falou hoje, na venda da sua mão de obra, no tempo que você gasta trabalhando, sabe, dessa coisa, dessa opressão ao trabalhador. Isso tudo entra nesse discurso e a gente... por isso que é mudança de sistema, por isso tem que haver uma mudança de sistema. Porque se não há essa mudança de sistema, essas opressões, elas não vão cercear, elas não vão acabar. Porque como a Ariane disse, né, também, né? Exatamente, ela só se moderniza. Há um tempo atrás, na época do Temer, que teve a Reforma trabalhista. É uma forma de modernizar a exploração ao trabalhador. Exatamente. Eu pensei na hora que você estava falando. Então, porque imagina só, você não tem direito, tipo, os direitos que a gente tinha lá, férias remuneradas. Pô, você vai ler a Constituição, tá lá, férias remunerada,
30 dias, não sei, enfim, esqueci agora os seus direitos, eu não tenho mais, eu esqueci eles. E aí, tipo, a gente não tem mais isso, sabe? A gente passa a vida inteira trabalhando, a gente tá, tipo, perdendo a nossa vida pra deixar outras pessoas ricas e a gente não tem quase nada em troca, uma miséria. Pô, isso aqui é um ato de violência fudido, assim. Por que a gente tem que aceitar isso, sabe? É a gente que produz a riqueza, se não é a gente, os caras não tem ninguém, o patrão ele não vai lá fazer o trampo dele, o trampo nosso. Não faz. Ele precisa da gente, ele precisa mais da gente do que a gente dele, na verdade. O cara é um parasita. Eu sempre falo da Falasco, a terceira vez que eu tô falando aqui já, que é aquela que é a indústria lá que declarou falência. Sim. Aí os trabalhadores tomaram conta e eles estão até hoje trabalhando lá, eles resolvem tudo em assembleia, eles estão ganhando mais, trabalham 30 horas semanais, e aí eles fizeram até um espaço assim, com área de lazer, de cultura para ir para a comunidade e tal, sem patrão nenhum. Então, se eles fazem, por que não é possível, sabe? Então, tipo... esse exemplo tamo aí, gente. Vamos embora. É que esse exemplo é muito didático, né? Mas a gente pode ver também até a questão de muitas cooperativas, também, né? Cooperativas de catadores de lixo, catadores de coleta seletiva. Sim. Né? Tem muitas cooperativas que são ali, é o grupo de pessoas que eles tomam decisões, eles fazem tudo e tem muitos dando muito certo, sabe? E não, tipo assim, não tem um patrão. É o grupo, são as pessoas, e são pessoas humildes, pessoas, né? Pessoas que teriam muitas vezes ali poderiam entrar num estereótipo de pessoas ignorantes, pessoas que não é, muitas vezes um burguesinho falar, aquele ali não vai conseguir nada, é só um coitado, entendeu? E tá aí, né? Tendo sua vida muito boa e administrando uma empresa, uma cooperativa. Isso é muito legal. Porque, tipo, esses direitos de férias e tal, se for ver, é muito pouco pelo tanto que a gente produz ainda. Só que é um direito que a gente perdeu, cara. Então a gente retrocedeu mais ainda o negócio. Tá cada vez pior. Cada vez pior. Resumindo, ó, essa aqui deu aba, hein? Esse aqui deu aba. Essa pesquisinha do IPEC aqui, ó, fez com que a gente fosse longe. Falamos de história, falamos de ditadura, pensamento comunista, como deve se comunicar aí com os trabalhadores. Ó, fomos longe. Galera, então, é isso aí. Esse cara, assim, né? Agora, viva a revolução! Viva a revolução!